Eu lhes convido a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 9, do verso 14 ao verso 18. É o texto em que se baseará o sermão de hoje. Romanos, capítulo 9, do verso 14 ao verso 18. Um texto bastante conhecido, nós vamos retornar a ele nesta noite, esperando que Deus venha trazer calor ao nosso coração, orientação para a nossa mente, tratamento para a nossa alma. A palavra do Senhor nos diz assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, obrigado por esta ocasião de culto, obrigado pela vida dos irmãos que nos acompanham, adorando o Senhor também, onde quer que se encontrem. Pai, pedimos a sua bênção, a orientação que vem do Senhor, iluminação do seu Espírito, para entendermos a sua palavra nesta noite. Ó Deus, fale-nos ao coração, traga instrução para a sua igreja, alimente o seu povo num tempo tão difícil como este. Ó Deus, é a nossa oração, é a nossa súplica, ao mesmo tempo que nos manifestamos em ações de graças pelas suas misericórdias. Em nome de Cristo oramos. Amém, Senhor. Uma das palavras que temos utilizado bastante ultimamente é a palavra protocolo. O Antônio Geraldo da Cunha, que é um lexicógrafo brasileiro que trabalha com etimologia, com a origem das palavras, afirma que a palavra protocolo, ela data pela primeira vez do século XVII. Vem do francês, que por sua vez vem do latim, que vem do grego. Buscando em um dicionário de língua francesa, da qual vem o nosso termo em língua portuguesa, eu encontrei a seguinte definição para o termo protocolo. Abre aspas: documento portando as resoluções de uma assembleia, de uma conferência internacional, o texto de um compromisso. Fecha aspas. Simplificando, protocolo significa um conjunto de procedimentos oriundos de um determinado acordo. É por isso que nós falamos em protocolo diplomático, protocolo eclesiástico, protocolo médico e sanitário, como temos ouvido bastante nos últimos dias. Nós, por exemplo, adotamos um protocolo para estarmos reunidos aqui nesta noite. E parece-me que Paulo também está querendo falar sobre protocolo no texto que nós acabamos de ler. Ele fala sobre a maneira que Deus realiza as suas ações. É claro que nós não encontramos nesta passagem todos os dados sobre a maneira como Deus procede em todas as coisas. Isso é impossível para nós. Mas nós temos algumas lições deixadas pelo apóstolo Paulo aqui sobre esse assunto. E essa é a razão pela qual o tema do sermão de hoje é o protocolo de Deus. É sobre isso que nós vamos conversar nesta ocasião, olhando então para essa passagem da carta de Paulo, escrita à igreja em Roma, no capítulo 9, do verso 14 ao 18. A primeira lição que nós temos no texto sobre o protocolo de Deus é que o protocolo de Deus é justo. O protocolo de Deus é justo. Isso nós encontramos nos versos 14
e 15. Verso 14, relendo, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Meus irmãos e irmãs, nós não podemos perder de vista o contexto da passagem. Se nós lermos as informações que vêm anteriormente a esse texto, as informações que Paulo nos traz posteriormente, nós teremos mais clareza sobre aquilo que nos ensina esse conjunto de versículos que nós lemos inicialmente. Paulo está falando sobre coisas muito difíceis de serem aceitas por nós. No verso anterior, a nossa leitura inicial, verso número 13, Paulo diz que o Senhor amou a Jacó e aborreceu de Esaú. Eles não fizeram nada para serem amados ou rejeitados por Deus. Isso aconteceu antes que os gêmeos nascessem. Muitos perguntam, como assim? Como Deus pode agir dessa maneira? Nós questionamos, por vezes, a forma como Deus procede, questionamos o seu protocolo. Se estivéssemos no lugar de Deus, pensando cá com os nossos botões, esperaríamos os gêmeos nascerem, ficarem mais grandinhos, para tomarmos alguma decisão sobre eles, para decidirmos sobre os nossos afetos em relação a Jacó e a Esaú. Mas Deus não faz assim, Ele age de outra maneira. O intuito de Paulo aqui é falar sobre esse protocolo, sobre o protocolo de Deus. E ele começa aqui no verso número 14 por meio de duas perguntas. O que podemos dizer sobre o protocolo de Deus? Sobre o modo como Ele conduz as coisas? Podemos falar algo? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, Ele é injusto por causa do seu proceder? E a resposta do apóstolo Paulo é um contundente de modo nenhum. A maneira de Deus proceder não é injusta, por uma razão muito simples. Deus é justíssimo no modo como Ele conduz todas as coisas. Vamos ao verso seguinte, verso número 15. Pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Paulo reforça aqui o seu argumento usando as palavras do próprio Deus dirigidas a Moisés. E nas palavras mencionadas a Moisés, Deus diz que a sua misericórdia e a sua compaixão são dirigidas a quem Ele quiser. Não há necessidade de elaboração de uma justificativa para nós. Deus não pode agir injustamente, porque isso é contra o seu próprio ser, contra a natureza divina. Aqui nós encontramos uma daquelas coisas que Deus não pode fazer. Pastor, como assim? Deus não é onipotente? Ele pode fazer todas as coisas? Não. Quando eu digo que Deus não pode fazer determinadas coisas, eu não estou falando a respeito do seu poder no sentido de capacidade de realização. Estou falando no sentido de uma impossibilidade lógica. Deus não pode praticar a injustiça, porque ele seria uma contradição. O nosso Deus é justo. Ele não pode ser Deus e não Deus ao mesmo tempo. Deus não pode criar um ser maior do que Ele. Ele não pode, porque isso contraria o seu ser, contraria a natureza divina. Isso é ilógico. Então Paulo nos coloca diante de uma questão muito séria. Nós podemos dizer alguma coisa? É impossível para nós falarmos alguma coisa a respeito do modo como Deus conduz toda a realidade. Paulo quer mostrar que o protocolo que Deus segue está alinhado com sua vontade perfeita e santa. O protocolo de Deus é justo.
a maneira como ele conduziu a vida de Jacó e Esaú, a maneira como ele conduz a minha vida e a sua vida é uma maneira justa. E não há nada que nós possamos dizer contra Deus. Não é possível colocarmos Deus contra a parede e exigirmos dele uma postura diferente, porque ele é justo em todo o seu proceder. Não importa, meus irmãos e irmãs, o que aconteça conosco. Não importa se alguns estão alegres e outros chorosos. Não importa se uns foram contaminados e outros não. Por mais que Deus tenha levado uns e deixado outros, a maneira como Deus está conduzindo todas as coisas no presente momento é uma maneira justa. Deste modo, o protocolo de Deus é justo. Essa é a primeira lição que eu quero partilhar com você que está em casa e com os irmãos que aqui se encontram. O protocolo de Deus é justo. O proceder de Deus é justíssimo. Deus é justo em todo o seu proceder. Ele não pode ser injusto nas suas ações. Eu gosto muito do Salmo número 7. Especialmente do verso número 11, quando o salmista diz que Deus é o justo juiz, ele sente indignação todos os dias. O Deus justo não faz vistas grossas às injustiças que acontecem. Tudo isso que nós vemos acontecer injustamente, o salmista está dizendo que Deus sente indignação todos os dias, porque vai contra a sua natureza, uma prática injusta. O protocolo de Deus é justo. O que Deus está fazendo comigo e contigo, a maneira como Deus está governando a história e conduzindo todos os acontecimentos atualmente, se dá de modo justo. E nós não podemos dizer nada contra isso. Não há como colocar Deus contra a parede. Não há como pegá-lo em um argumento sutil. Ele é justo. Em segundo lugar, o texto bíblico nos ensina, agora avançando para o verso 16, que o protocolo de Deus é incondicional. Verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. João Calvino, o grande reformador, a quem nós fazemos referência constantemente, ele disse o seguinte, abre aspas, a predestinação divina constitui realmente um labirinto do qual a mente humana é completamente incapaz de desembaraçar-se, fecha aspas. É justamente por isso que não temos o que dizer, nossos questionamentos não são capazes de constranger Deus de alguma maneira, porque esse dado que Paulo está aqui apresentando e trazendo algumas explicações, é um labirinto do qual nós não conseguimos sair sozinhos, nós não conseguimos compreender, e por isso Paulo diz, que diremos, pois? Agora no verso 16, de maneira indisputável, o apóstolo Paulo afirma que Deus não age em resposta à nossa performance, nem ao nosso zelo, nem tampouco aos nossos esforços. O modo como Deus determinou todas as coisas se funda no conselho divino, em sua própria vontade, na aprovação de suas próprias ações por Ele mesmo. Vejam que o texto bíblico diz que não depende de quem quer, vontade, ou de quem corre, diligência, mas de usar Deus a sua misericórdia. Tem a ver com o conselho divino. Deus não age respondendo aos nossos quereres, ao nosso desiderato. Deus não age em resposta à nossa diligência, à nossa performance, às nossas ações. Não depende da nossa vontade nem do nosso esforço, depende do conselho divino. O protocolo de Deus é incondicional no seguinte sentido: nós não estabelecemos as condições. Deus não age como uma resposta às condições que nós estabelecemos.
As condições não determinam a ação divina, Ele é quem determina as condições para que todas elas sejam canalizadas para aquilo que Ele próprio determinou. A maneira como Deus nos elegeu é utilizada por Paulo aqui para dar uma explicação, não completa, é evidente, nós sabemos, sobre o modo de Deus agir, mas é uma explicação que nos esclarece que todo o nosso empenho é excluído desse processo, ou seja, não são os nossos atos que farão a diferença, que determinarão a ação de Deus. É nesse sentido que eu digo que o protocolo de Deus é incondicional. Nós devemos tirar do plano de nossa análise da realidade a ideia de que Deus age em resposta às atitudes dos homens. Não. Deus não está no trono, aguardando as atitudes dos homens, para que daí então Ele possa fazer alguma coisa. Também Deus não age porque conheceu de antemão aquilo que os homens escolheriam no futuro e realizariam. Não, Ele determinou todas as coisas, excluindo as nossas opiniões e ações nesse processo. É claro que nós não podemos cair naquele equívoco de afirmar que nós não podemos fazer nada, não devemos fazer nada, e o que nos cabe é apenas esperar a ação da graça divina. Nós sabemos que o Espírito Santo nos conduz e nos dirige àquilo que agrada a Deus. Nós cantamos aqui o hino 312, que nos fala sobre o nosso trabalho, a nossa ação. Nós não podemos esquecer, entretanto, que nós todos estamos debaixo do controle do Senhor. Também os ímpios e Satanás, que só podem fazer aquilo que o Senhor lhes permite fazer. Como disse Calvino lá atrás, isso é um labirinto do qual nossa mente não consegue sair. Essa relação entre o Deus soberano e as nossas responsabilidades. Mas é isso. O protocolo de Deus é incondicional. Não depende das circunstâncias, não depende das nossas ações, até porque todas as circunstâncias e as nossas ações, tudo isso é governado e regido pelo Deus soberano. Deus não vai fazer isso ou aquilo por causa das nossas orações, por causa de uma expressão de piedade, por nossa assiduidade no reino, o nosso compromisso com Ele. A causa primeira de tudo aquilo que acontece é a sua santa vontade. Por que alguns morreram pela Covid-19 e outros não? Nós podemos apontar inúmeras causas, mas a causa primeira é porque essas mortes estavam em conformidade com o conselho divino. Essa é a resposta bíblica, por mais escapista e singela que ela pareça ser. Mas sabemos, conforme o ensino do apóstolo Paulo, que é uma base muito sólida e forte para essa afirmação. O protocolo de Deus, é isso que Paulo está querendo falar para a igreja em Roma e nos fala hoje também. Ele está aqui apresentando uma explicação, não exaustiva, mas uma explicação para apresentar para esse povo, para os seus leitores, o modo como Deus age. Como é que Ele escolhe um e rejeita outro? E nós sabemos que pelo escopo das Escrituras, pelo restante das Escrituras, isso se aplica a tudo aquilo que o Senhor faz. A maneira como Ele procede, o protocolo adotado por Deus. Então nós aprendemos que o protocolo de Deus, ele é justo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele é incondicional, porque a ação de Deus não é uma resposta às nossas ações. Não depende da nossa vontade, nem da nossa capacidade. Depende de Deus querer.
do seu conselho. Em terceiro e último lugar, para finalizar, nós aprendemos que o protocolo de Deus é proposital. E para isso eu chamo os irmãos e as irmãs a olharem comigo para o verso 17 e depois para o verso 18. Verso 17, porque a Escritura diz a Faraó: por isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Olha só, Paulo volta novamente ao Antigo Testamento e a figura que ele menciona agora é Faraó. Nós sabemos da história da libertação do povo hebreu do cativeiro egípcio. Quando Faraó resolvia libertar o povo, de repente ele voltava atrás com uma negativa. E o próprio Deus havia dito que faria isso. Se você olhar lá para Êxodo capítulo 7, verso número 3, o próprio Deus fala para Moisés como ele iria fazer, ordenando Moisés e Arão para que então intercedessem pelo povo diante de Faraó. Parece uma atitude muito sem sentido, despropositada, mas não é. Paulo agora cita o texto de Êxodo 9, verso 16, as palavras do próprio Deus, para afirmar que tudo o que Deus faz, Ele o faz com propósito. As coisas não saem do controle divino, por mais absurdas que nos pareçam, como é o caso presente aqui. Como é que pode Deus prometer libertar o seu povo, mas Ele próprio causar obstáculos para a realização disso? Como pode? Deus diz que vai libertar o povo e diz: olha, mas eu vou endurecer o coração de Faraó. Por mais absurda que seja essa ação, ou esse tipo de fala, é muito interessante entendermos aqui, conforme o ensino do apóstolo Paulo, o modo como Deus age, o seu protocolo de ação. E nós aprendemos que ele é também proposital, isto é, a propósito em tudo aquilo que o Senhor faz. O contexto dessa passagem é a eleição e a rejeição, tendo aqui em tela aquele caso que eu mencionei a vocês, de Jacó e Esaú. Mas é evidente, como eu disse há pouco, que o restante das Escrituras confirmam para nós que esse é o modo como Deus age também em todas as coisas, tudo aquilo que Deus faz. Há um propósito nessa escolha. Ele escolhe amar Jacó, escolhe aborrecer Esaú. A propósito do endurecimento do coração de Faraó, Paulo usa aqui o Antigo Testamento para explicar o que ele vem defendendo, e ele expressa dois propósitos mencionados pelo próprio Deus nessa passagem aqui de Êxodo 9,16. Propósitos que, é interessante isso, que o apóstolo Paulo ele não explica, ele apenas cita com a passagem. Quais são esses dois propósitos? Quais os propósitos que estão por trás do endurecimento do coração de Faraó? Primeiro, mostrar o poder de Deus. É isso que o próprio Deus diz: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. Segundo propósito, anunciar o nome de Deus por toda a terra. Continuando, verso 17: e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. O propósito não é me agradar vocês, posar de divindade corretíssima. O propósito de Deus nessa ocasião é que os homens vejam o seu poder, a sua grandeza, e que o seu nome seja conhecido em toda a terra. E a conclusão do argumento de Paulo vem no verso seguinte, verso 18: logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Esse termo aqui, logo, indica a conclusão de um argumento. Diante de tudo isso que Paulo apresentou, a conclusão que ele traz para nós é dividida em duas partes, ou poderíamos dizer que são duas conclusões aqui. Primeira conclusão que Paulo chega, depois de argumentar tudo isso, é que Deus tem misericórdia de quem Ele quer, ou seja, Ele elege quem Ele deseja eleger, amar. Segunda conclusão: Deus endurece a quem Ele quer endurecer, ou seja, Ele rejeita, Ele reprova, Ele condena quem deseja condenar.
Esse é o protocolo de Deus. É claro que Paulo aqui não exaure todas as formas de Deus proceder, todas as maneiras de Deus agir em relação à sua criação. Mas ele traz algumas lições muito oportunas à igreja em Roma e a todos nós hoje também, sobre a maneira como Deus procede, a maneira como Deus age, a maneira como Ele conduz todas as coisas. Então, qual é o protocolo de Deus, de acordo com esse texto? Resumidamente, e para as lições que nos cabem nesta ocasião, primeiro, o protocolo de Deus é justo, o protocolo de Deus é incondicional, o protocolo de Deus é proposital. Tem um propósito, há um fim, um objetivo em tudo aquilo que o Senhor faz. Bom, eu termino com um exemplo e depois relembrando essas lições novamente. No século passado existia um dos maiores professores de filosofia que a Universidade Espanhola chegou a conhecer. Seu nome, Manuel García Morente. Foi um grande ensaísta, tradutor de pensadores importantes como Descartes, Kant, Schiller, Bergson. Ele obteve o seu doutorado na Alemanha quando tinha apenas 25 anos de idade, defendendo uma tese sobre a estética em Kant. A carreira universitária de Morente foi brilhante. Com 26 anos de idade, ele foi chamado para assumir a cátedra de Ética da Faculdade de Letras da Universidade de Madrid. Ele foi decano dessa universidade durante 7 anos, eleito por unanimidade. Talvez uma das mentes mais brilhantes que a Espanha conheceu no século passado. Mas aconteceu algo na sua vida em 1937, ele que era um racionalista, agnóstico, neocantiano, que ele chamou de o fato extraordinário. Esse é o título de um livro em que ele narra justamente esse acontecimento, a sua conversão. Foi um momento em que ele se viu sem qualquer ação, tendo de se render ao poder soberano de Deus. Um filósofo racionalista, ilustrado, muito importante, aplaudido, famoso, vive um momento de crise, no auge da sua carreira universitária, famosíssimo, e ele então relata ao seu conselheiro espiritual, em uma carta, escrita 3 anos depois, em 1940, uma carta que foi publicada só depois da sua morte, em 1942, e ele mesmo diz assim: à minha volta, ou melhor, sobre mim, independentemente de mim, ia se entretecendo sem a mais leve intervenção da minha parte, toda a minha vida. Eu era um espectador completamente passivo de tudo que me acontecia. Como que me choviam do céu precisamente os acontecimentos que menos podia imaginar e em que a minha iniciativa pessoal não tinha a menor intervenção. Tive a sensação profunda e pungente de ser uma miserável palhinha impelida por um furacão onipotente. É isso que somos, uma palhinha miserável impelida para lá e para cá, no olho de um furacão onipotente. Esse texto nos mostra um pouquinho da forma como Deus age. O protocolo de Deus é justo, incondicional e proposital. Nós não conseguimos discernir todas as coisas. Existe a chamada providência secreta divina. Nós não sabemos. Deus não resolveu nos revelar todas as coisas.
Deus não nos dá explicações a respeito de tudo aquilo que Ele faz. Mas a Bíblia nos diz que Ele age de maneira justa. Ele não comete injustiça com ninguém. A Bíblia também nos mostra que Ele age de maneira incondicional, no sentido de não depender das condições, até porque Ele governa todos os acontecimentos e condições. Ele age fundamentado no conselho de sua própria vontade, que é boa, agradável e perfeita. A palavra do Senhor também nos diz de igual modo que Ele age de modo proposital, a propósito em todas as coisas. É justamente por isso que Paulo disse anteriormente, lá no capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque o Senhor tem propósito em tudo aquilo que Ele faz. A propósito, na maneira de Deus proceder, o protocolo que Deus adota é proposital. Nós adotamos protocolos, mas todos os protocolos que nós adotamos estão subordinados ao protocolo de Deus. O que vai valer é o dele. Gostemos nós ou não. Você acha que é aquele protocolo que vale? Aquele outro. Esse salva X vidas. Aquele não. Seguindo isso, nós vamos salvar a humanidade. Pobre humanidade, se ela estiver esperando salvação de nossa parte, da nossa higiene, da nossa ciência, do nosso conhecimento, da nossa precária solidariedade. Pobre humanidade. Meus amados irmãos e irmãs, eu convido todos nesta noite, porque o texto está fazendo isso, a entenderem que Deus está no controle de todas as coisas. Há uma forma de Deus conduzir, de acordo com as Santas Escrituras. Tudo aquilo que Deus faz, Ele faz de um modo justo, incondicional e proposital. Deus não é justo com todos, no sentido de fazer apenas aquilo que nós achamos ser a justiça. Deus não é injusto com você, porque está enfrentando esse momento difícil. Deus não é injusto comigo, nem com você que está aqui hoje. Ele não depende também das condições para realizar a sua vontade. E por mais que você pense que não há propósito algum na maneira como Deus está conduzindo a sua vida, as Sagradas Escrituras nos dizem que há um propósito. O Senhor tem um propósito em todas as coisas. A maneira de Ele proceder, de Ele governar tudo, o protocolo de Deus é justo, incondicional e proposital. Descanse nisso. Deus tem cuidado de nós. E Deus vai conduzir todas as coisas de acordo com a vontade dEle, com o conselho dEle, e não de acordo com os nossos interesses, com a nossa vontade. Ele não depende de nós. Que entendamos isso nesse cenário tão difícil. Deus está conduzindo todas as coisas, ao modo de Ele conduzir tudo. Há um protocolo acima de todo e qualquer protocolo, e o que vai prevalecer é o dele. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por esta noite, por podermos cultuar o Senhor. Obrigado pela vida dos irmãos que nos acompanham pela internet, também lhe adorando, ó Deus, ouvindo a sua palavra, cantando louvores ao Senhor e suplicando o seu favor. Senhor Deus, nós lhe bendizemos nesta noite, porque a sua palavra vem para nos orientar. Muitas vezes nós, ó Deus, murmuramos, reclamamos e dizemos que o Senhor é injusto conosco. Nós achamos por diversas vezes que a nossa performance, o nosso desempenho pode de alguma maneira atrair a sua atenção. E nós vemos muitos acontecimentos que não conseguimos enxergar neles propósito algum. Mas, ó Deus, a sua palavra nos diz que o Senhor é soberano e nós nos sentimos, ó Deus, como uma miserável palhinha
impelida para lá e para cá, sob a força de um furacão onipotente. Ó Deus, nos ajude a descansar na soberania do Senhor e a fazermos aquilo que a Sua palavra exige que nós façamos. Ajude-nos a entendermos que o Senhor é justo em todo o seu proceder, não há injustiça alguma no Senhor. Que, ó Deus, apesar das condições, o Senhor faz tudo conforme lhe apraz, amando e aborrecendo, elegendo e reprovando, ouvindo ou tapando os ouvidos. E faça-nos compreender, ó Deus, dando graças ao Senhor em todas as coisas, sabendo que em tudo há um propósito, até, ó Deus, nas infelicidades com as quais nós devemos lidar constantemente, há um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ó Deus, edifique a sua igreja, continue orientando o seu povo e sustentando, ó Deus, as famílias, para a glória do seu santo nome, para o seu engrandecimento, para que o seu nome seja conhecido. Obrigado por esse momento, por essa noite, por esse instante de adoração que temos, em nome de Cristo. Amém, Senhor.